Iniciando aqui num contexto bíblico, primeiro, sobre esse tema de sexualidade. Hoje é algo que está sendo muito abordado, né? A sexualidade, o que pode, o que não pode fazer, a hora, o momento certo, com quem eu posso, com quem eu não posso, né? E olhando o contexto bíblico, nós entendemos primeiro que a bênção de Deus, ela foi dada a homem e a mulher na sua relação, amém? Todos concordam que a bênção de Deus está sobre o homem e a mulher, né? O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Falamos até esse texto no domingo, né? E após a queda do homem, quando o homem peca, o homem ele se esconde de Deus. E quando Deus pergunta por que ele se escondeu, ele responde ao Senhor. E eu quero ler esse texto com você. Gênesis 3, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aí Deus veio, no versículo 9, disse assim: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso coração, fala conosco, que possamos entender, Pai, a bênção e a glória do Senhor que está sobre as nossas vidas, sobre a nossa individualidade, Senhor, por sermos, Senhor, seres que o Senhor capacitou, Pai, de forma especial, e o Senhor instituiu o homem e a mulher, Pai, e eu tenho certeza que a tua bênção, Pai, foi derramada sobre eles e está derramada sobre nós hoje. Senhor, todo engano de Satanás que caia por terra e a tua palavra esteja no nosso coração nesta noite, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, você leu aí e você sabe que quando Deus criou o homem, eles estavam nus e não se envergonhavam. Isso é um texto já um pouco antes desse que eu li. E logo que o homem peca, ele percebe a sua nudez. Ele percebe que algo ali é diferente, né? Entre homem e a mulher. Ele percebe as diferenças que há. Ele percebe que o Senhor fez algo especial com ele, mas o pecado veio roubar isso, né? Havia pureza nas relações, mas o inimigo viu uma forma de contaminar essa relação. Agora, você já leu que o Senhor, na hora que o inimigo ele vem para tentar, o que ele fala? Quando você comer do fruto, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E realmente, o homem passa a ter a maldade, algo que não tinha antes, irmãos. Na criação, o Senhor não criou o homem com essa maldade, né? Com muitas vezes a malícia, com a impureza, com a prostituição e todas as coisas que nós vamos falar aqui. Mas com o pecado, realmente os olhos do homem se abriu para isso. E ele começou a conhecer o mal. Amém? Agora, as relações sexuais, elas passaram a serem deturpadas. A vontade de Deus nunca foi que pessoas se ferissem na sua intimidade. E hoje o que mais nós vemos são pessoas feridas na sua intimidade, né? Muitas pessoas que sofreram abusos sexuais, muitas pessoas que sofreram agressões até sexuais, né? Muitas pessoas que foram afrontadas pela sua sexualidade, né? Por ser mulher ou por ser um homem. Então nós vemos essa diferença na sociedade. Há essa diferença. Há essa muitas vezes disputa, né? Entre o homem e a mulher. No mercado de trabalho, é claro, a mulher como alguém mais frágil,
A palavra até coloca a mulher desta forma. A mulher, por ser mais frágil, ela acaba muitas vezes sendo subjugada na sociedade, né? Homens que têm um salário excelente naquela posição, chega na hora da mulher, ela não tem o mesmo salário. Por quê? Porque ela é mulher. Parece que o homem tem essa superioridade também, né? Agora, a vontade de Deus nunca foi essa, irmãos. Que houvesse pecados na área sexual. Deus fez tudo perfeito, né? Quando a cadela está no cio, o cachorro, eles têm um instinto e vai lá, né? E procria, né? E assim são todos os outros animais. E Deus deu algo, uma intimidade ao homem e à mulher. E quando o pecado entra na vida do homem e da mulher, ele tira essa intimidade. Parece que a relação entre homem e mulher não é mais suficiente. Isso acontece, amém? Agora, vamos pensar no contexto cultural que nós vivemos como brasileiros, tá? Eu trouxe algumas informações aqui, que até pesquisei, e é o seguinte: o Brasil ele foi colonizado sobre abuso sexual dos portugueses, em cima, né, dos indígenas. Houve um abuso não só, né, de trabalho, mas sexualmente também. Então, essa é a terra que nós vivemos, amém? O Brasil ele foi colonizado com esse abuso sexual, né, dos portugueses com indígenas e escravos. E havia já essa comercialização das pessoas de forma sexual, né? E trazendo para nós o que é isso? Uma cultura de sensualidade, de lascívia, né? Lascívia é a sensualidade exagerada. Você pode ver que o Brasil ele é conhecido como um país de sensualidade, onde as mulheres têm um corpo mais bonito do que de outros países. É ou não é? Não é assim, irmãos, que é conhecido o Brasil? Ou só eu que tenho esses dados? Todos nós, né? Segundo um estudo da Associação para a Prevenção e Reinserção da Mulher Prostituída, a instituição alerta que o Brasil é hoje o país com maior número de mulheres traficadas para fins sexuais da América do Sul. Dados da Pesquisa Nacional sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes contabiliza 110 rotas nacionais e 131 rotas internacionais, sendo 32 dessas para a Espanha. As mulheres no Brasil é recorde no mundo de tráfico de mulheres. A mulher chega, né? Já vimos isso muitas vezes em filmes, mas é uma realidade. Com a promessa de ser uma modelo, com a promessa que ela vai trabalhar num lugar, que ela vai ser garçonete. Chega lá, são escravas sexuais. Segundo uma pesquisa de fevereiro de 2021, o tráfico para exploração sexual no mundo passou de 50 mil pessoas. Falando de mundo agora, não só o Brasil, né? Mas o Brasil é um grande exportador sexual. Olha isso. Irmãos, não só de mulheres adultas. A maioria dessas mulheres são ainda crianças e adolescentes, né? Há um abuso tremendo sobre crianças e adolescentes. O Brasil é conhecido no mundo por sua sexualidade. Está aí o carnaval, estamos às vésperas do carnaval. Não vai ter o carnaval, mas vai ter o carnaval, né? Nós vamos ficar em casa os dias do carnaval. Mas isso eu creio que é algo, irmãos, até fruto de oração. Amém? Amém, irmãos? Porque o carnaval, o nome já diz, é uma festa de quem? Da carne, amém? E onde tudo pode. Onde não há limites para a carne. Eu quero fazer o que eu quiser e ninguém vai me julgar por causa disso. Não há pudores, não há, né, limites para o que se faz no carnaval. Para vocês terem uma ideia, centros religiosos, eles fecham no carnaval.
e liberam para que os demônios estejam atuando nas ruas. Eles não têm sessões dentro do centro. Por quê? Porque os demônios precisam estar atuando nas ruas. E estava vendo alguns dados, são invocados no sambódromo, desde a criação do sambódromo, desde quando eles instituíram ali o sambódromo, eles levam líderes religiosos. Em 2004, quase 1.000 líderes religiosos desfilaram lá na avenida, né, do sambódromo, invocando e solicitando que demônios atuassem ali enquanto houvesse os desfiles de carnaval. Então, assim, há a situação espiritual, há a condição bíblica que nós lemos e há a condição cultural. As nossas atitudes, aquilo que é determinado, aquilo que muitas vezes é assinado pelos nossos governantes, essas atitudes também habilitam a atuação de demônios. Amém? Sobre o nosso país. Então, eu quero hoje que na nossa cura hoje, a gente pense não só na gente, mas no nosso país. Orando pelo Brasil. Orando para que esses demônios saiam do Brasil, amém? Para que a gente consiga limpar realmente a nossa terra, em nome de Jesus. Porque o que eles fazem? Uma lavagem, né, no lugar. Essa lavagem é o que, irmãos? Quando eles vão até o sambódromo, invocar realmente as entidades, para que estejam presentes ali. E as entidades que são invocadas são quais? De sensualidade, de prostituição, de adultério, né? Então, o inimigo, nós precisamos entender que ele não precisa ter um nome. Olha, a rainha do céu, ele não precisa ter esse nome. Ele pode ter o nome da insubmissa. Está entendendo? Nós precisamos repreender os demônios com a atuação que eles fazem. Porque às vezes, qual é o nome do demônio que faz isso na minha família? Você não precisa saber o nome do demônio. Demônio que traz briga. Sai agora em nome de Jesus. Não precisa ter nome, irmãos. É o demônio que traz briga, que traz contenda, que traz confusão, espírito de confusão. Você precisa repreender. E da mesma forma, esses demônios na área sexual, amém? Agora, nesse período do carnaval, estatisticamente, a violência aumenta. Casamentos ficam em crise, porque rola muito adultério, certo? Aumenta os portadores de HIV. E 9 meses depois, nascem crianças e muitas delas que não sabem quem são os seus pais. Né? Quem é o pai? Não sabe. Aí tem que fazer DNA para ver quem será que é o pai da criança, né? Agora, para você ter uma ideia, como o Brasil... Olha, falei para você da colonização, falei para você de atitudes que há no Brasil e festas do Brasil que trazem e invocam esses espíritos, e não precisamos ir longe. O Brasil é produtor de pornografia, da literatura que promove a sensualidade. Se você, os jovens, quando a gente está na escola, a gente lê muito, né? E aprende sobre autores brasileiros. O que eles enfatizam? Jorge Amado. Adultério. Né? Pedofilia. Uma criança sendo assediada por um adulto. Livros do Jorge Amado, todos, irmãos, falam sobre essas coisas. E são exaltados no Brasil. Você está entendendo? São livros exaltados. Olha, a obra-prima brasileira. Vai ler essa obra-prima, você fica com vergonha. Você tem que pôr um cobertor assim. Ai, meu Deus, deixa eu ler. É ou não é? Quem já leu sabe disso, amém? Ritmos quentes, o Brasil, né? Lambada, funk. O Brasil produz isso. Essa sensualidade exagerada, né? E nós precisamos orar. Novelas brasileiras. Qual é o tema central das novelas, irmãos? Traição.
E você fica, ele não merece ela. Ah, ela tem que ficar com o novinho mesmo, que cantou ela lá, tem 80 anos e tá beijando um menino de 15. É ou não é? Você não sabe nem, você não tem noção, você perde o parâmetro. Então nós vivemos nesse contexto, amém, irmãos? Agora, você entende como o mundo espiritual funciona, amém? Você entende que há legalidade na nossa terra. O inimigo tem legalidade para agir segundo a cultura que é empregada em determinada região. O espírito de prostituição, de perversão sexual e impurezas traz consigo, agora tem mais um dado aqui, o espírito de violência. O espírito de violência, ele tem ligação com espíritos que atuam na vida sexual. E olha isso. Por quê? Porque ele traz o abuso sexual, né? Ele traz, muitas vezes, o estupro. Então, nós precisamos entender isso no nosso espírito. Por quê? Segundo os cultos que eram feitos a Baal, a Azerá, que era uma deusa, né, dos povos antigos, começavam com práticas sexuais, de todos os tipos. Qual o problema? Ninguém é de ninguém, né? E aí faziam de tudo lá. E terminavam de que forma? Com crianças sendo sacrificadas. Então, o espírito e a vida sexual, irmãos, quando ela não é resolvida, ela traz violência. Ela traz briga na casa. Ela traz espírito de morte sobre as famílias. E isso nós vamos repreender aqui, amém? Quem está comigo aí nessa oração? Ô, glória! Então são espíritos parceiros, né? Um abismo chama outro abismo. Então você vê que a pessoa, ela entra num mundo que ela acha que é verdade, ela acha que ela está certa e ela vai cada vez mais piorando o seu estado. Vida sexual errada, cheia de pornografia, de masturbação, gera desrespeito, gera violência, gera egoísmo. Porque, irmãos, o prazer não é só meu, o prazer tem que ser a dois. Uma relação sexual saudável, o marido e a mulher, os dois têm que ter prazer. Não dá só para o homem ter prazer. Olha, ai, que lindo. E a mulher fica lá. Não. Os dois precisam serem satisfeitos. E isso vem com o quê? Com o amor. Isso vem com a relação ali íntima que eles têm. Agora, quando essa relação é abençoada por Deus, pode ter certeza que isso acontece. Os dois são satisfeitos. Um satisfaz o outro. Agora, quando não é de Deus, quando é algo agressivo, quando é algo egoísta, que eu quero do meu jeito, e você aí fica aí parecendo, né, uma boneca inflável, aí, filho, já era. E isso vem pelo quê? Quando a gente fala de pornografia, a pessoa está ali imaginando uma coisa, ou ela está vendo uma coisa que não é verdade aquilo, irmãos. Aquilo ali mexe com o interior da pessoa, com o desejo exacerbado pelo sexo. E não é isso que Deus tem para nós. Amém? Deus quer dar uma relação saudável entre o homem e a mulher. E por isso muitos casamentos acabam. Porque há impureza dentro do casamento. E essa impureza começa a trazer desrespeito. Essa impureza começa a trazer... Aí invoca o espírito da violência. Aí pronto, já tem briga. Aí quer saber? Final, separação. E aí são duas pessoas machucadas. E isso teve origem aonde? Na vida sexual. Ah, bispa, mas a gente briga, mas sexualmente nós somos maravilhosos. Será? Porque, irmãos, não tem como uma coisa andar separada da outra. Quando a relação sexual é abençoada, há respeito. Vocês concordam comigo? O amor, ele tem alguns pilares. Ele tem alguns pilares. Há fidelidade, há respeito.
Hoje eu não estou aqui no Aliança Eterna, mas é algo que nós precisamos guardar no nosso coração, no nosso espírito. Então, ir na raiz. Qual é o problema? Na raiz. Muitas vezes a raiz é a vida sexual. Qual que é o problema? Estou aqui com o celular, meu parceiro está ali dormindo, ou minha mãe não está vendo nada, ninguém está vendo nada, estou aqui com o fone. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós precisamos ter domínio próprio. Buscar aquilo que nos edifica. Porque, irmãos, antes, quando você era adolescente, eu era adolescente, os meninos iam nas bancas de jornal, é ou não é? Comprava-se as coisas escondidas para ver. É ou não é? Agora, não está mais nada escondido, irmão. O diabo está um descarado de mão cheia. É ou não é? Um videozinho que você vê que não tem nada a ver. Às vezes você está vendo um vídeo, aparece uma coisa que não tem nada a ver. E aí, eis a opção da internet. Quer ver mais disso ou rejeita isso que você está vendo? A internet não tem um quadradinho lá, um negocinho, uns pontinhos, que pergunta se você quer ver mais daquilo, ou se você rejeita, ou não sei nem como que é. Não quero ver isso, né? Poxa, às vezes aparece uma ideia errada. Eu falo assim, eu não quero ver isso. Eu estou falando de todas as coisas. Porque às vezes você viu um vídeo que não tinha nada, nenhum cunho sexual, mas a página tem. E você nem viu que página que era, né? Às vezes vem no feed de Facebook, de Instagram e coisa e tal. Você curtiu, às vezes, uma receita. E aí começa a vir uma coisa daquela página para você, mas não é... Peraí, não era isso que eu estava vendo nessa página. Você precisa ter o discernimento. Porque chegou na hora ali, Eva não teve o discernimento. Deus falou que era para você não comer de nenhuma árvore. Não, ele falou dessa árvore. Mas não, ele falou isso porque você não vai morrer. Você só vai conhecer o bem e o mal. Ela não sabia o que era mal. Vamos conhecer. E mulher curiosa, né? Apareceu uma coisa nova, uma comida que não engorda. Uma vez eu vi isso, né? Que o inimigo chegou na mulher e falou, vou te dar um fruto, mas não engorda. Na hora ela pegou. Mas, irmãos, não. O inimigo vem de forma sutil. Ele é safado sem vergonha. Agora, você precisa entender isso no teu espírito. Essas maldições estão sobre a terra. Estão sobre a nossa terra, por atitudes que foram tomadas por líderes da nossa nação, que muitas vezes assinaram decretos, muitas vezes permitiram situações acontecerem no nosso país. Aliás, as nossas leis são muito fracas, as nossas punições são muito fracas, né? Onde você vê, um artista que fez um estupro, pronto, ele paga lá um valor, abafa o caso, ninguém fica sabendo, é ou não é? Só que quando as leis são mais rígidas, aí o cabra pensa mais, né? Eu sou afim das leis mais rígidas, amém, irmãos? E nesses casos, né? Em casos de estupro, em crimes hediondos no geral. Agora, hoje o inimigo tem atacado as famílias. Porque o inimigo, ele vem, irmãos, na sua intimidade. Ele vem tentar roubar a tua intimidade. E ele roubando a sua intimidade, ele rouba a tua descendência, os seus filhos. Roubando a descendência, ele faz com que nós sejamos seres sem família. Ele faz com que nós sejamos solitários. Porque alianças estão sendo quebradas. E dentro das igrejas. Os casamentos estão acabando dentro das igrejas. Por que isso? Porque nós estamos dando ouvido ao inimigo, deixando que o inimigo entre nas nossas casas. E eu coloquei aqui, né? Credo casar, credo ter filho, credo ser fiel, credo ser feliz, amar para sempre, É ou não é? É o papo hoje. Ai, que nojo. Deus me livre de casar.
Deus me livre de ter uma família. Essa tem sido a pregação do mundo. Irmãos, eu entendo que tem pessoas que têm um chamado e elas vão viver para o Senhor. Como Paulo falou, ó, é melhor que você fique sozinho. Mas se você quiser casar e fazer a obra, casa logo, não fica se abrasando. Porque ele estava falando de liderança. Ele estava falando de pessoas que querem o chamado de Deus. Que quer levar o evangelho a toda criatura. Então, ele fala, ó, se tem a família, você vai ter, né, que se dividir entre a família e o ministério. Agora, se você quer ter família, não vai ficar se abrasando aí. Não vai deixar as coisas esquentar. Casa logo, meu filho, e traz sua mulher junto com você. Eu prefiro ser solteiro. Paulo fala assim, referente ao chamado. Ele não está fazendo uma apologia não ao casamento. Fiquem todos solteiros, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E não foi o que ele falou, irmãos. Amém? Então, nós precisamos entender que o inimigo muda a verdade de Deus e traz uma mentira. Por que só o homem e a mulher? Por que não pode ser 2 homens? Por que não pode ser 2 mulheres? Por que não pode ser um grupo de pessoas? Por que não pode ser um bicho? Por que não pode ser uma árvore? Por que não pode ser... Porque não pode ser. A vontade de Deus é essa. E a vontade de Deus é perfeita, amém? Para que casar se você pode juntar? Você pode morar junto, ver se dá certo. Se não der certo, cada um vai para sua casa. Não precisa casar. E eu vou falar aqui quantos casais chegam na igreja assim. Irmão, você tem que regularizar a sua situação. Se você ama a sua esposa e ama seu esposo. Bispo, nós já estamos 15 anos juntos. Está 15 anos junto, mas precisa estar debaixo da lei dos homens e debaixo da lei de Deus. E aí você vai desfrutar da bênção de Deus. Porque muitas vezes o problema está aí. Você não reconhece essa pessoa como sua esposa, seu marido. Você não fala isso, não, a gente está junto. A gente juntou os trapos, né? Misericórdia, olha que termo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, trapo, irmão. É isso aí mesmo. Você entende como é o diabo, irmãos? Como ele é descarado e muitas vezes a gente está cego e a gente não vê. O diabo fala para você, junta os trapos. Vou juntar. Que trapo? Né? Não achou minha boca no lixo? Não me achou no meio da rua para fazer isso comigo? Não. Então, nós precisamos entender que o que Deus tem é a dignidade do ser humano. Amém, irmãos? Deus não quer isso para você. Por quê? Você é uma só carne antes da bênção de Deus. E isso está errado. A fornicação, né? Ter a relação sexual antes da bênção de Deus está errado. Por quê? Porque você não é uma só carne. Aí sabe o que começa a acontecer? Está namorando, começa a ficar com ciúmes. Onde você está? Com quem você estava falando? Essa voz de mulher aí perto de você? É ou não é? Quem já viu isso aí? Ou já viveu isso? Por quê, irmãos? Porque você não confia. Você não confia. Por quê? A gente já teve relação antes. Qual é o problema de ter com outra pessoa? Porque, querendo ou não, você sabe que você está errado. Vocês estão entendendo? O inimigo, ele é astuto. Agora, eu pus aqui, note que o diabo é sutil. Ele não quer que você conheça a verdade de Deus. Só que é a verdade de Deus que irá te libertar. Amém? É a verdade de Deus que nos liberta. E nós precisamos viver debaixo dessa verdade. É o melhor de Deus para nós, amém? Um vício sexual abre porta para outros demônios agirem. Olha, tem exemplos de serial killers, né? E a maioria deles, irmãos, viveu um ciclo de abuso sexual. Violência e depois virou um abusador sexual e teve a violência que levou até a morte e fez da pessoa um serial killer. Então, assim, o inimigo, ele não se contenta na destruição, ele quer detonar o cara.
detonar a mulher, amém? Agora, eu vi uma reportagem sobre o maníaco do parque. E o maníaco do parque matou 30 mulheres. Ele foi abusado quando criança pela sua tia. E no depoimento dele, ele disse o seguinte: quando eu abordava as meninas, porque o que ele fazia? Ele chamava e falava: olha, eu trabalho para uma agência de modelos, se você quiser ser uma modelo, nossa, você é bonita, você é linda, ai, você não quer tirar umas fotos? Marcava um lugar com a pessoa, e aí ele estuprava e matava essas mulheres, escondia o corpo. E eu trabalhava na época numa empresa, a GPS, ali na Avenida Brasil, eu e o bispo. E ele era motoboy. E ele fazia vários serviços para a nossa empresa. Ele vinha entregar coisas na nossa empresa. Quando nós vimos na televisão, irmãos, né? Eu falei, Jesus, é o motoboy que vai lá na empresa, né? Agora, está do nosso lado. Está perto da gente. E o diabo nos livrou, amém? Então você tem que entender que Deus está te livrando aí de muita malignidade. E ele falou o seguinte no depoimento dele: quando eu abordava as meninas, havia duas vozes dentro de mim. Uma dizia que eu devia fazer tudo muito rápido, seduzir, fazer sexo e matar. Mas a outra voz me dizia para dizer à moça: não venha comigo, você menina está em perigo, vá embora. Eram duas vozes lutando dentro de mim. Uma metade de mim desejava que ela fosse enganada, e a outra queria alertá-la para cair fora. Isso foram frases do depoimento dele. Então, dentro de nós, irmãos, nós precisamos deixar que o Espírito Santo haja. Porque esse moço estava ali, ó, entre a vontade dele, entre todas as lembranças que ele tinha de abuso sexual, e sabe, aquela revolta que traz sobre a vida da pessoa, e o inimigo entrou com o espírito de violência e morte. Então nós precisamos repreender isso das nossas vidas, da nossa família, amém? Sexo fora dos padrões de Deus. Você sabe o que é o padrão de Deus? No casamento, homem e mulher. O que é fora, irmão? Acabou. Não tem que estar, amém? Sexo fora do padrão de Deus gera violência. E isso é um tema muito abordado nos filmes. É só você ligar a televisão. O cinema ganha dinheiro com isso. Com abuso sexual, com vidas sendo, né, destruídas e depois mortas. Olha isso, irmãos. Como nós estamos no meio de tudo isso, amém? Como você vai fugir de tudo isso? Como que você vai fazer a diferença? Tenho certeza que Deus vai ministrar vários textos aí no teu coração. Mas o Senhor falou algo comigo em Levíticos 18:2. Ele diz: diga o seguinte aos israelitas: eu, o Senhor, o Deus de vocês, não procedam como procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, por onde eu estou os levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Irmãos, depois desse texto, desse versículo 5, ele começa a descrever o que não pode ser feito na vida sexual. Todas as práticas que são abominações diante de Deus. Tudo que está fora da vontade de Deus. Então eu sugiro que depois você leia Levíticos capítulo 18. Amém? O que o Senhor deseja de nós? Que nós busquemos prazer na sua lei. Obedecer é melhor que sacrificar. A vontade de Deus, ela é sempre melhor para nós. E eu quero que você fique de pé no seu lugar. Porque lá em 1 Tessalonicenses 4:3, a palavra diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Paulo não fala para eles: olha, deixem de ter relação sexual. Não é isso que ele está falando. Ele fala da imoralidade,
daquilo que está fora da vontade de Deus. E hoje, irmãos, eu quero que você peça perdão ao Senhor, porque você leu lá em Levíticos, as práticas erradas, elas estavam entre os povos, estavam entre o povo de Canaã, estava no Egito e está no Brasil. E você tem que estar fora de tudo isso. Você tem que estar, sabe, dentro da vontade de Deus. Senhor, me dá uma vida sexual sadia. Senhor, aquele que é solteiro, Senhor, traz aquela pessoa que vai me amar, vai me respeitar. Aquela pessoa que vai estar comigo nas minhas lutas. Sabe, onde que nós teremos o nosso leito, a bênção do Senhor. Então nós precisamos repreender hoje e orar, para que o Senhor tire de nós toda a impureza. E a impureza, ela vem através da masturbação, através da pornografia, da fornicação, do abuso, da agressão. A lascívia, que é a sedução, irmãos. Essa sensualidade que hoje tem na internet, né? E eu alerto vocês, meninas, são novas, evitem ficar colocando vocês com caras e bocas na internet, porque vocês vão atrair pessoas mal intencionadas para vocês. Vocês são princesas de Deus. Os meninos a mesma coisa. Evitem. Ah, não, mas eu quero curtidas. Eu quero. Você está entendendo onde que está a satisfação do homem fora da vontade de Deus? Eu quero ser o centro das atenções. Eu quero que as pessoas me notem. Irmão, você não precisa disso. Você precisa da glória de Deus na tua vida. Amém? Você precisa do Espírito de Deus na sua vida. E essa sensualidade, essa lascívia, ela vem com olhares, sorrisos, formas de falar, formas de chamar atenção para si. Isso é lascívia. Nós temos que tomar cuidado com isso. Aquela pessoa que chega no lugar e quer que todo mundo perceba que ela chegou. Mas aí o que ela faz? Ela põe uma roupa muito vulgar para que todo mundo olhe. E todo mundo vai olhar mesmo. Só que lá dentro nós precisamos saber quem nós somos. Somos criaturas de Deus, somos eleitos do Senhor, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu quero ler um último texto lá em Hebreus 8, versículo 10. Diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis nas suas mentes e escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Versículo 12: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Deus quer fazer uma aliança nova conosco. Amém? Deus quer realizar algo novo na tua vida, na tua intimidade. E eu quero orar com você agora. E eu quero te dizer, se você passou por algum abuso, se você passou por alguma situação, que você foi confrontado na tua sexualidade. Eu, quando adolescente, já dentro do ônibus, um homem já tentou me assediar. E começou a se esfregar em mim, eu não sabia o que eu fazia, irmãos, eu travei na hora. E eu estava indo para a igreja, e eu levantei e eu não consegui ter reação. Naquela época, né? O cobrador viu e não falou nada. Tipo, normal, o cara tá bêbado. Ué, o que você tá fazendo aí? Levanta. Irmãos, eu não sei como eu cheguei na igreja aquele dia. E passaram meses para eu poder conseguir pegar de novo um ônibus. Então assim, nós precisamos entender que o diabo quer marcar as nossas vidas. Mas nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus, amém? E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o Senhor deu livramento, e o Senhor tem livramento sobre as nossas vidas. Então é tempo de você tomar posse dessa nova aliança, amar ao Senhor, renovar a
tua aliança com Deus. Senhor, me ensina a te obedecer. Me ensina, Senhor, a ler a tua palavra e ter prazer na tua lei, prazer naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Vamos orar.